Camila caminhava apressada pela calçada movimentada do centro de São Paulo, equilibrando na mão direita um copo de café em isopor e na esquerda pasta simples com alguns currículos amassados, enquanto o coração batia acelerado tentando acompanhar não só o ritmo dos passos, mas também o peso da preocupação com o aluguel atrasado, a geladeira quase vazia e a sensação constante de estar correndo atrás de algo que nunca chegava, e no meio desse turbilhão de pensamentos ela tentava se convencer de que aquele dia poderia ser diferente, que talvez finalmente alguém olhasse para ela além da aparência cansada e da roupa simples, que alguém enxergasse competência onde o mundo só via necessidade, que alguma porta se abrisse de verdade. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica, se inscrevam no canal e tal. O vento frio da manhã cortava as ruas altas entre prédios espelhados, misturando cheiro de escapamento, pastel de boteco e café recém-passado vindo de uma padaria pequena na esquina, onde ela tinha gastado os últimos trocados para pelo menos ter algo quente no estômago antes de encarar mais uma sequência de vamos deixar seu currículo aqui e qualquer coisa a gente liga. Camila ajeitou a alça da bolsa surrada no ombro, tentando impedir que escorregasse, enquanto desviava das pessoas com roupa social e fones de ouvido, parecendo sempre atrasadas para alguma reunião importante. Ela se sentia uma peça fora do tabuleiro, como se estivesse entrando num jogo cujas regras nunca tinha aprendido direito. Ainda assim, continuava andando, porque parar não era opção. Parar sempre foi um luxo que gente como ela não podia ter. Dentro da pasta plástica, os currículos impressos em papel barato carregavam um resumo seco de uma vida inteira de esforço. Ensino médio completo, experiência como balconista, atendente, diarista, ajudante de cozinha, vendedora de doces na rua. Nenhum curso técnico, nenhum certificado bonito, nenhuma pós-graduação. Apenas a escola dura da necessidade ensinando a se virar com pouco. Às vezes ela olhava para aquelas linhas e pensava que não contavam nem metade de quem ela era de verdade. Não falavam do jeito que ela lidava com clientes difíceis, da paciência com idosos, da atenção com crianças, da disciplina de acordar todos os dias mesmo sem garantia de nada. Mas currículo é papel, e papel não sabe contar alma. Enquanto andava, Camila passou em frente a uma vitrine de loja de ternos e viu o próprio reflexo torto no vidro, misturado com manequins vestidos com roupas caras que custavam mais do que 3 meses de trabalho dela. Parou por um segundo, observando a própria imagem, cabelo castanho escuro preso em rabo baixo, algumas mechas soltas pelo rosto, olheiras discretas de noites mal dormidas, camiseta simples azul marinho, calça jeans desbotada, tênis antigo mas limpo. Não tenho cara de quem entra nesses lugares, pensou, com uma pontada de ironia amarga. Ainda assim, inspirou fundo e deu mais alguns passos, porque não era a cara que ela queria vender, era capacidade. O problema é que o mundo nem sempre olha para a capacidade antes da aparência. O copo de café quente era um conforto barato entre os dedos, e ela se agarrava àquele calor como quem segura um fio de esperança. Enquanto caminhava entre pessoas apressadas, pensava na mãe lá em Itapeve, mandando mensagem no dia anterior perguntando se estava tudo bem, se estava comendo direito, se tinha conseguido aquele emprego de carteira assinada. Ela respondeu com um tô correndo atrás, mãe, vai dar certo acompanhado de um emoji sorrindo, mesmo com a garganta fechando. Não queria que a mãe carregasse o peso da preocupação que já era grande demais dentro dela. Então guardava a verdade para si e deixava a fé para os outros. Naquela manhã, ela tinha traçado um roteiro mental de lugares onde entregaria currículo, 2 lanchonetes, um mercadinho, uma farmácia, uma loja de utilidades domésticas e, quem sabe, a tentativa mais ousada, uma cafeteria chique onde os funcionários usavam avental preto e o ambiente parecia cenário de série. No fundo, sabia que as chances eram pequenas, mas precisava tentar. Se não tentasse, passaria o resto do dia remoendo o famoso e se. E se? É o tipo de pergunta que dói mais que um não. Ela já sabia disso há muito tempo. A calçada estreita em frente ao prédio comercial da Rua Líbero Badaró estava ainda mais lotada do que de costume, com gente saindo e entrando apressada, motos buzinando, vendedores ambulantes oferecendo capas de celular e carregadores. Camila apertou a pasta contra o peito com o braço esquerdo, protegendo os currículos da possibilidade de amassarem ainda mais, enquanto equilibrava o café na mão direita. O chão irregular, cheio de remendos e pequenas rachaduras, exigia atenção a cada passo. Talvez se estivesse menos cansada, menos distraída, tivesse percebido o risco. Mas não era esse o caso. Foi então que tudo aconteceu rápido demais.
Um homem saiu do prédio com passos largos, falando ao celular, terno perfeitamente alinhado, pasta de couro na mão esquerda, olhar focado em algo bem distante dali. Camila, tentando desviar de uma senhora com sacolas pesadas, não viu quando ele mudou levemente a direção. O ombro dela encostou no braço dele, e o café, até então firme entre os dedos, resolveu participar da história. O copo virou, o líquido marrom descreveu um arco no ar e, antes que qualquer pedido de desculpa fosse possível, parte do café quente já tinha escolhido pousar no paletó impecável do estranho. O barulho ao redor parecia ter diminuído por alguns segundos, como se a cidade inteira tivesse apertado o botão de câmera lenta apenas para testemunhar o desastre. Camila sentiu o sangue sumir do rosto, o coração bater na garganta e os músculos travarem num misto de vergonha, medo e indignação antecipada. O homem deu um passo para trás, interrompeu a frase que dizia no telefone e olhou para o peito do paletó, onde uma mancha de café crescia como uma acusação. Em seguida, levantou os olhos para ela. Não era um olhar qualquer. Meu Deus, moço, me desculpa, eu não vi, me desculpa mesmo. Ela disparou, as palavras saindo atropeladas, quase engasgando, enquanto instintivamente procurava algum guardanapo na bolsa que não existia. A primeira reação dela não foi se justificar, nem culpar o movimento da rua, foi assumir a culpa inteira, como sempre fez na vida. Os olhos começaram a arder, não só pelo medo de uma bronca diante de desconhecidos, mas pela sensação de ter, de novo, estragado algo em um dos poucos dias em que tentava acertar. Ela se preparou mentalmente para ouvir sermões sobre cuidado, atenção, roupa suja, prejuízo. Já conhecia esse roteiro. Mas a resposta não veio do jeito esperado. O homem respirou fundo, olhou para a mancha, depois para o rosto dela, observando cada detalhe. A roupa simples, a pasta de currículos apertada contra o corpo, o café escorrendo pela calçada, o tremor evidente nas mãos dela. Em vez de explodir, ele fez algo que desmontou completamente a defesa de Camila. Ele soltou um suspiro quase cansado e disse, num tom muito mais calmo do que ela achava possível naquela situação: calma. Tá tudo bem. Não foi de propósito. Aquilo soou tão estranho para ela que quase não soube o que responder. Eu pago a lavagem, juro, eu dou um jeito, eu posso até tentar limpar agora, ela gaguejava, perdida entre o impulso de consertar tudo na hora e a realidade de não ter dinheiro nem para limpar a própria vida, quem dirá o paletó de um terno caro. Ele ergueu a mão, num gesto de pausa, pedindo silêncio. Ei, respira, disse, olhando diretamente nos olhos dela. Você tá com a mão tremendo. Vai derrubar outro café desse jeito. Foi a primeira vez naquele dia que ela percebeu o quanto estava em frangalhos. O celular dele ainda estava aberto na ligação, e alguém do outro lado perguntava: alô? Doutor, tá ouvindo? Ele levou o aparelho ao ouvido e disse apenas: depois te retorno, aconteceu um imprevisto aqui, encerrando a chamada sem pressa. Não havia raiva na voz. Apenas um leve cansaço de quem já aprendeu a escolher onde gastar a energia. Isso confundia Camila. Ela não estava acostumada a desastres sem gritos. Seu café deve estar quente ainda, queimou a sua mão? Ele perguntou, apontando para a pele dela, agora manchada com alguns respingos marrons e vermelhos de tanto apertar o copo. Ela olhou para a própria mão como se estivesse vendo pela primeira vez, percebia o ardor, mas só agora registrava. Tá de boa, isso aqui sara. Respondeu, num tom automático, típico de quem aprendeu a minimizar a própria dor. Preocupação é o seu terno, isso sim. Ele deu um meio sorriso curto, quase irônico. Esse terno eu resolvo, ele disse, olhando para a própria roupa sem tanto drama. Mas tô mais curioso com isso aí. Apontou para a pasta de currículos que ela pressionava contra o peito como se fosse um escudo. Você tá distribuindo currículo por aqui? A pergunta pegou Camila desprevenida, como se alguém tivesse arrancado o roteiro das mãos dela e começado a escrever outro por conta própria. Ela hesitou por alguns segundos, ainda tentando entender se aquilo era uma provocação, um deboche ou uma simples curiosidade. Sim, tô tentando arrumar qualquer coisa, respondeu, com honestidade crua, sem florear. Caixa, atendente, faxina, o que aparecer. Só, nada tá aparecendo muito. Houve uma pausa breve entre os dois, preenchida pelo barulho dos carros e passos apressados ao redor. Qualquer coisa, ele repetiu, pensativo, como se estivesse encaixando uma peça importante em algum lugar da própria mente.
Olhou de novo para a mancha no terno, depois para a expressão dela, e por um instante pareceu ponderar algo que não compartilhou em voz alta. Por fim, deu um passo para o lado da calçada, como se abrisse espaço não só físico, mas também simbólico entre o caos e uma possível oportunidade. Vem comigo até ali na esquina, disse, apontando para o quarteirão seguinte. Se você não tiver com pressa de entregar mais currículo, acho que eu posso te fazer uma proposta. Naquele momento, Camila sentiu o coração pular uma batida. Não sabia se pelo medo de estar entrando em alguma enrascada ou pela possibilidade quase absurda de que, talvez, só talvez, aquele café derramado fosse o começo de alguma coisa que finalmente fizesse sentido. Ela olhou para a calçada, para o terno manchado, para a pasta, para o rosto dele. Nada fazia muito sentido ainda, mas a vida dela nunca tinha sido um grande manual de instruções mesmo. Respirou fundo, segurou a pasta com mais firmeza e decidiu seguir. Porque às vezes, o destino resolve tropeçar exatamente no dia em que você acha que só está derrubando o café em desconhecido. O homem caminhava alguns passos adiante com naturalidade, como se estivesse acostumado a conduzir pessoas por caminhos que elas ainda não entendiam, enquanto Camilo seguia com o coração acelerado, sentindo as pernas quase bambas e a mente girando como se estivesse tentando acompanhar 3 pensamentos diferentes ao mesmo tempo: medo, esperança e desconfiança, porque nada na vida dela nunca veio fácil, nada caiu do céu, e por isso cada gesto gentil parecia sempre esconder algum custo, alguma pegadinha, alguma intenção oculta, e ela precisava se manter alerta, mesmo quando a vida parecia, pela primeira vez, querer oferecer outra narrativa. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica, se inscrevam no canal e tal. A poucos metros dali, o movimento frenético da rua Líbero Badaró diminuía conforme eles se aproximavam de uma cafeteria maior, com fachada de vidro e mesas de madeira clara decoradas com plantas pequenas. O contraste era quase cruel. Camila, com sua camiseta simples e pasta de currículo amassada, e ele, com o terno ainda elegante mesmo manchado, parecia cena de filme onde os personagens vêm de universos diferentes. Ela se sentiu deslocada, desconfortável, quase encolhida dentro da própria pele, como se alguém tivesse apontado uma luz forte demais sobre tudo o que ela queria esconder. Ainda assim, entrou atrás dele, porque uma parte dela sabia que certas oportunidades exigem coragem antes de entendimento. E ela estava disposta a arriscar. O cheiro de café moído na hora se espalhava pelo ambiente, misturado ao aroma doce de pão de mel e croissants recém-assados, criando uma atmosfera acolhedora que quase fez Camila esquecer o caos lá fora. O homem acenou para o atendente, pediu 2 cafés novos e gesticulou para que ela se sentasse. Camila hesitou antes de encostar na cadeira estofada, afinal, lugares assim raramente eram parte da rotina dela, mas obedeceu, pousando a pasta no colo como se fosse uma armadura frágil. Ele tirou o paletó manchado e o colocou dobrado sobre a mesa, sem dar tanta importância ao estrago. Esse detalhe deixava Camila ainda mais confusa. Quando o atendente se afastou, ele finalmente se apresentou. Meu nome é Adriano. Trabalho com gestão de projetos e expansão de unidades comerciais. Para Camila, aquelas palavras pareciam grandes demais, distantes demais do vocabulário comum do dia a dia, e ela sentiu com um pequeno movimento de cabeça, tentando processar tudo. Eu me chamo Camila, respondeu, passando a mão nervosa na barra da camiseta. E, olha, eu sinto muito de verdade pelo seu terno. Foi sem querer. Eu estou meio... Ele levantou a mão outra vez, cortando a frase com a mesma calma de antes. Você já pediu desculpa umas 10 vezes. Tá tudo resolvido. Camila tentou sorrir, mas seu corpo ainda estava em estado de alerta, como se estivesse pronta para correr caso aquilo fosse um golpe, uma pegadinha, uma situação estranha demais para ser verdade. Ela tinha aprendido a desconfiar de tudo que parecia bom demais. E qual é a parte da proposta? Perguntou, finalmente reunindo coragem para encarar o motivo de ter seguido aquele desconhecido. Adriano apoiou os braços na mesa, entrelaçou os dedos e a observou com mais atenção do que alguém receberia numa entrevista comum. Primeiro, preciso entender uma coisa. Você realmente está disposta a trabalhar em qualquer área? O tom dele não era de teste, era genuíno. Qualquer área honesta, sim, respondeu ela, rápida, sem pensar 2 vezes. Eu já fiz de tudo. Venda, faxina, cozinha, balcão, caixa. Só preciso de uma chance. Uma só.
Havia algo tão verdadeiro na voz dela que até o ambiente ao redor pareceu pausar por um instante. Adriano se recostou na cadeira, avaliando aquela resposta com seriedade. Porque eu tenho uma vaga que precisa de alguém exatamente assim, alguém que aprenda rápido, que não tenha medo de trabalhar, e que não trate tudo como se fosse um favor. Camila piscou, surpresa. Ele continuou: eu coordeno uma rede de pequenos negócios que está expandindo. E uma das unidades está precisando de uma assistente operacional. Não é um cargo pesado, mas exige responsabilidade, organização, dedicação e alguém que não fuja dos problemas. Ela quase riu de nervoso. Eu fujo. Não, moço, eu corro atrás dos problemas para resolver antes deles virarem maiores, disse, num tom quase defensivo. Adriano deu um leve sorriso sincero, como quem aprova. É exatamente disso que eu estou falando. A xícara de café chegou, colocada na mesa com cuidado, o vapor subindo devagar no ar. Camila olhou para aquilo por um segundo, como se a bebida fosse simbólica demais. Aquele café não tinha caído, não tinha se derramado, estava ali inteiro, oferecendo calor sem caos. Uma imagem pequena, mas que dizia muito mais. Adriano puxou a pasta dela gentilmente. Posso ver seu currículo? Ela entregou com o coração acelerado. Ele abriu o plástico com cuidado, leu cada linha com atenção verdadeira, não aquela atenção apressada de quem decide em 5 segundos se você serve ou não. E quanto mais ele lia, mais sua expressão mudava, não para desprezo, não para dúvida, mas para entendimento. Você fez tudo isso? Perguntou, olhando para ela com uma mistura de surpresa e respeito. Fiz. E se precisar, eu faço de novo. Melhor. Havia firmeza na resposta dela. Camila, ele começou, fechando o currículo devagar. Eu sei reconhecer quando uma pessoa tem mais valor do que o papel consegue mostrar. Ela sentiu o peito se apertar, talvez porque nunca tinha ouvido alguém dizer isso antes. Para ela, o mundo sempre enxergou as falhas antes das forças. Mas ali, naquela mesa, alguém estava vendo além. Adriano respirou fundo, recolheu o currículo e apoiou as mãos sobre a mesa. Se você quiser, eu posso te levar agora mesmo para conhecer a unidade. Conversamos com a gerente e, se tudo der certo, você pode sair de lá contratada. Camila regalou os olhos. Agora. Tipo, agora mesmo? Sim. Oportunidade não espera. Por um momento, ela ficou muda. O futuro parecia ter dobrado a esquina sem aviso, como um ônibus que chega antes do horário. Ela poderia dizer não, poderia desconfiar, poderia recuar. Mas uma parte dela, aquela parte que insistia em continuar tentando, sabia que não era hora de fugir. Era hora de virar a página. De deixar o destino acertar o passo ao lado dela. Eu vou, ela disse finalmente, sentindo um arrepio atravessar o corpo. Se tem uma chance, eu vou. Adriano se levantou, pegou o paletó manchado e sorriu de leve. Então vamos. Quem diria que um café derrubado ia ser o começo de tudo isso, hein? Camila levantou também, segurando firme a pasta como se segurasse o próprio futuro. E enquanto saíam da cafeteria, ela percebeu algo curioso. Pela primeira vez em muito tempo, o medo não estava no controle. A esperança tinha pego o volante. Camila caminhava ao lado de Adriano pelas ruas do centro como quem atravessava uma fronteira invisível entre o que sempre foi e o que poderia finalmente ser, sentindo o frio na barriga crescer a cada passo, mas também percebendo um tipo novo de firmeza no corpo, como se algo dentro dela estivesse finalmente despertando depois de anos adormecido, porque oportunidades assim não apareciam 2 vezes, e ela sabia que precisava agarrar essa com as 2 mãos mesmo que o medo gritasse para que ela voltasse para a zona segura da rotina. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica, se inscrevam no canal e tal. Eles seguiram até uma rua mais tranquila, onde o som dos carros diminuía e os prédios ficavam mais baixos, revelando fachadas antigas misturadas com reformas recentes, mostrando aquele cenário típico de São Paulo onde o passado e o futuro brigam pelo mesmo espaço. Camila observava tudo com a atenção de quem tenta memorizar o caminho para não se perder, mas também como quem tenta prever o que vai encontrar. Adriano caminhava com passos seguros, como quem estava acostumado àquele percurso. Ela, por outro lado,
Sentia cada segundo como uma eternidade. Era como se o mundo inteiro estivesse prestes a mudar, ou a se repetir, mais uma vez. A unidade para onde ele a levava era um estabelecimento de médio porte, com fachada limpa, letreiro discreto e movimento constante, mas não caótico. De longe, já parecia mais organizada do que os lugares onde ela tinha trabalhado antes. Havia uniforme, havia sistema, havia função definida. Camila sentiu a garganta dar um nó só de imaginar que poderia ser parte daquilo. Adriano abriu a porta de vidro e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. Ela respirou fundo e cruzou o limite. O ambiente interno era iluminado, fresco, com funcionários trabalhando de forma coordenada. Gente indo e vindo, caixas organizados, estoque sendo registrado, atendentes conversando com clientes. Camila observou cada detalhe: o piso limpo, as prateleiras alinhadas, os documentos organizados em pastas etiquetadas. Aquilo tudo parecia tão distante da bagunça dos lugares onde ela costumava batalhar por espaço. E ao mesmo tempo parecia exatamente o que ela sempre quis, mas nunca teve coragem de pedir. Essa é a Camila, Adriano anunciou para a equipe próxima ao balcão. Ela veio conhecer a operação. A gerente está nos esperando lá atrás. Os funcionários olharam para ela com curiosidade respeitosa, e alguns deram um leve sorriso. Aquele gesto simples acalmou uma parte da alma que ela nem sabia que estava tão tensa. Relaxa, Adriano murmurou enquanto caminhavam pelo corredor que levava à sala da gerência. Eu só trouxe você aqui porque acredito no seu potencial, não porque você precisa impressionar alguém. A gerente era uma mulher de 40 e poucos anos, negra, cabelo curto estilizado e postura firme de quem resolve problemas antes que eles virem crises. Seu nome era Patrícia. Ela levantou o olhar das planilhas, analisou Camila rapidamente e estendeu a mão. Você que é a moça que derrubou o café no Adriano. Camila corou instantaneamente, mas Patrícia riu antes que ela pudesse responder. Relaxa. Esse homem vive arrumando história para contar. Senta aí. Patrícia abriu uma ficha e começou a perguntar sobre experiência, rotina, horários, preferências. Não era interrogatório. Era diagnóstico. Camila respondia com sinceridade absoluta, sem tentar parecer mais do que era. Cada resposta fazia Patrícia levantar as sobrancelhas, como se estivesse encaixando peças importantes num quebra-cabeça. Quando Camila falou que já tinha sido balconista, caixa, atendente e até ajudante de cozinha, a gerente tomou nota de tudo. Você aprende rápido? Patrícia perguntou. Aprendo na marram, se precisar, Camila respondeu, meio rindo, meio séria. A gerente cruzou os braços, pensativa, encarando Adriano por cima dos óculos. Você não me traz gente fraca, isso eu sei. Adriano apenas deu um sorriso discreto. Ela tem mais força do que demonstra. Depois de alguns minutos de conversa, Patrícia se levantou da cadeira. Vamos ver como você se vira aqui na frente. Camila sentiu o estômago despencar, mas se levantou sem hesitar. A gerente a levou para o balcão, mostrou onde ficavam as fichas, como funcionava o sistema de registro, quais eram os horários de pico, e deixou que ela observasse tudo. Camila absorvia cada informação como uma esponja. Quer tentar registrar um item? Patrícia perguntou. Camila engoliu seco. Posso tentar. E tentou. E errou na primeira vez. E na segunda. Mas acertou na terceira. E quando acertou, o sorriso involuntário no rosto dela fez Patrícia soltar um. Aí sim. Enquanto isso, Adriano observava a distância, braços cruzados, como quem lê uma história que já sabe final, mas ainda assim gosta de cada capítulo. Ele via nela o que ninguém tinha visto antes, um tipo de força crua, ainda não lapidada, mas absolutamente verdadeira. Não era currículo. Era caráter. Camila ficou ali mais alguns minutos, testando funções, tirando dúvidas, tentando não deixar transparecer o nervosismo. Quanto mais aprendia, mais percebia que podia, sim, fazer aquilo. Que talvez seu problema nunca tivesse sido falta de capacidade, mas falta de oportunidade. E agora, pela primeira vez, a oportunidade estava olhando diretamente para ela. Quando voltaram para a sala, Patrícia fechou a pasta e respirou fundo. Camila, começou, com a voz firme mas não dura. Eu posso treinar qualquer pessoa. Qualquer uma.
Mas caráter e vontade eu não ensino. Ou a pessoa tem, ou não tem. Camila ficou imóvel. Patrícia continuou. E você tem? Adriano sorriu. Eu falei. Patrícia assentiu. Se você quiser, começamos com um período de experiência. Hoje ainda não dá, mas amanhã podemos definir horário, uniforme e tudo mais. Camila sentiu o mundo girar. Isso quer dizer que eu... Quer dizer que você tem uma chance real. Uma de verdade. E pela primeira vez naquele dia, e talvez em muitos meses, Camila sentiu algo simples, mas poderoso. Pertencimento. Camila saiu da sala da gerência sentindo as pernas bambas, como se tivesse acabado de atravessar uma ponte estreita sobre um abismo, mas ainda com a sensação surpreendente de que não tinha caído, não tinha falhado, não tinha decepcionado ninguém, e enquanto caminhava pelo corredor de volta para a área principal da unidade, sentia o coração bater tão forte que parecia anunciar uma nova vida inteira diante dela, uma vida que ela nunca imaginou que pudesse realmente alcançar. Mas antes, me diga, qual cidade você está falando? Qual sua cidade-estado? Qual seu nome? Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica, se inscrevam no canal e tal. Ela se apoiou discretamente no balcão da recepção, tentando recuperar o ar enquanto observava os funcionários trabalhando com naturalidade, cada um desempenhando funções claras, como engrenagens bem ajustadas de uma máquina que simplesmente funciona. Era tudo tão organizado, tão diferente de tudo que ela tinha vivido até ali, que uma pequena ponta de insegurança surgiu, aquela voz interna que sempre dizia que ela não pertencia àquele tipo de ambiente. Mas a sensação durou pouco, porque outra voz, mais forte e mais nova, respondia: você aprendeu a vida inteira. Aprender mais um pouco não vai te matar. E pela primeira vez, Camila acreditou nessa segunda voz. Não porque alguém disse que ela era capaz, mas porque ela finalmente tinha visto isso com os próprios olhos. Adriano caminhava logo atrás, observando a expressão dela com um misto de cuidado e satisfação, como quem percebe que uma pessoa está andando com as próprias pernas depois de muito tempo engatinhando. Ele se aproximou devagar, sem querer interromper o momento, e disse em tom leve: então? O que achou? Camila respirou fundo antes de responder, tentando encontrar palavras que fossem honestas sem parecer emocionada demais. Achei, começou, mas a voz falhou por um segundo. Eu achei que isso aqui é muito maior do que qualquer lugar em que eu já trabalhei. Mas eu quero muito aprender. Adriano sorriu de canto, aquele sorriso que não é de quem está sendo simpático, mas de quem realmente está orgulhoso da outra pessoa. E você vai aprender. Porque você presta atenção, pergunta, observa. Isso já te coloca na frente de muita gente. Camila desviou o olhar por um instante, sentindo um calor no peito, quase como vergonha e alegria ao mesmo tempo. Eu só não quero decepcionar ninguém, ela disse, baixinho. Nem você. Nem a Patrícia. Camila, Adriano respondeu, com firmeza na voz. Você não me deve nada. E sabe por quê? Porque eu não te trouxe aqui por pena. Te trouxe porque vi valor. E valor não depende do emprego que você já teve, mas do que você pode entregar. Ela absorveu aquelas palavras como quem absorve a luz do sol depois de dias de chuva. E algo dentro dela se estabilizou. Não o suficiente para acabar com o medo, mas o suficiente para enfrentá-lo. Quando eles chegaram à frente da unidade, Patrícia estava conversando com 2 funcionários, dando orientações rápidas e diretas. Ao ver Camila, ela acenou com a cabeça em sinal positivo, como se dissesse: você fez bem. E aquilo, vindo dela, tinha peso. A gerente era o tipo de mulher que não elogiava por educação, só por mérito. E aquela validação silenciosa era ouro puro. Você já tem condução para voltar? Patrícia perguntou, no meio das instruções. Tenho sim, respondeu Camila, mesmo sem ter certeza. Ela tinha o bilhete único e rezava para ter saldo suficiente. Ótimo! Amanhã às 8 em ponto. E já venha pronta para ficar o dia inteiro. Treinamento inicial é intenso, mas você vai aguentar. Camila sentiu, tentando esconder o brilho nos olhos. Eu venho sim. Obrigada pela chance. Não agradeça ainda, Patrícia respondeu com um leve sorriso. Mostre serviço. Depois a gente conversa sobre agradecer. Era dura, mas justa.
E Camila viu nisso exatamente o tipo de liderança que sempre sonhou em ter. Alguém que não ignora esforço, mas também não aceita corpo mole. Ao saírem do prédio, Adriano caminhou ao lado de Camila até a calçada, onde o trânsito intenso criava um zumbido constante de carros, ônibus e motos. Ela olhava para os prédios altos e sentia a cidade parecer menos hostil, menos gigante, menos inimiga. Talvez porque, pela primeira vez, alguma coisa naquela imensidão tinha espaço para ela. Parabéns, Camila, Adriano disse. Você entrou aqui como quem pede desculpa. Agora sai como quem merece respeito. Ela engoliu seco, emocionada. Obrigada por tudo isso hoje. Não agradeça a mim, ele respondeu. Agradeça ao seu café derramado. Ela riu, finalmente, uma risada verdadeira, leve, inesperada. E percebeu que rir fazia mais sentido quando a vida começava a se encaixar. O vento soprou forte naquele instante, bagunçando os cabelos dela e levantando um pouco a barra da camiseta. Ela colocou a pasta de currículos contra o peito, como se estivesse abraçando o passado e o futuro ao mesmo tempo. Eu vou dar meu melhor, ela disse, firme. Eu sei, Adriano respondeu com convicção. E é exatamente por isso que você está aqui. Enquanto se afastava da unidade, sentindo os passos ficarem mais firmes a cada metro percorrido, Camila teve uma sensação clara e poderosa. Não era sorte. Era consequência. A vida, finalmente, estava devolvendo algo por tudo que ela sempre entregou. Camila voltou para casa naquela tarde com o sol já se escondendo por trás dos prédios, e cada passo que dava parecia mais leve, como se o peso que a acompanhava há meses tivesse finalmente decidido descansar um pouco, e ela mesma mal acreditava que tudo tinha acontecido em apenas algumas horas. O café derramado, a chance inesperada, a entrevista improvisada, o teste, o olhar de aprovação de Patrícia, a frase de Adriano, tudo se misturava no peito dela como um turbilhão de alívio e esperança. E, quando ela subiu os degraus estreitos da pensão onde morava, sentiu algo que há muito tempo não sentia: orgulho. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica. Se inscrevam no canal e tal. Ao entrar em seu quarto apertado, dividido entre cama, guarda-roupa velho e uma pequena mesa onde guardava suas coisas mais importantes, Camila largou a pasta com cuidado sobre o colchão e se sentou na beirada da cama, permitindo que o silêncio finalmente a atingisse. Ela tirou os sapatos, esticou as pernas cansadas e respirou fundo, tentando organizar dentro da cabeça tudo o que tinha vivido. Nos últimos tempos, a vida parecia um ciclo de tentativas falhas, portas fechadas, dias iguais. Mas naquele dia, algo finalmente tinha mudado. E não era só o emprego, era ela. O celular vibrou na bolsa, e quando ela puxou o aparelho, viu uma mensagem da mãe: Filha, tô rezando por você. Conseguiu alguma coisa? Camila sentiu os olhos arderem de emoção, mas segurou o choro, porque não queria que o sentimento transbordasse antes de virar realidade concreta no dia seguinte. Consegui sim, mãe. Amanhã começo um treinamento. Depois te conto tudo, ela respondeu, digitando rápido antes que a coragem sumisse. A mãe mandou um áudio chorando de alegria, dizendo que sempre soube do valor dela. E ali, naquela mistura de amor, orgulho e saudade, Camila percebeu o tamanho da vitória. Ela levantou devagar, abriu a gaveta do guarda-roupa e tirou a camisa social limpa que guardava para momentos importantes. Passou a mão pelo tecido com carinho, imaginando como ficaria com o uniforme novo. De repente, o futuro parecia mais sólido, mais próximo, mais alcançável. Não era mais um sonho distante, era um horário. 8 da manhã. No dia seguinte, o despertador tocou cedo, e apesar da ansiedade ter roubado parte do sono da noite anterior, Camila levantou com disposição. Arrumou o cabelo preso, passador de roupas improvisado no armário, passou uma pequena maquiagem leve só para esconder as olheiras, e se olhou no espelho com uma expressão diferente. Não era mais a mulher que caminhava pelas ruas pedindo oportunidade. Era alguém com uma porta aberta. Era alguém com um lugar para estar. Chegando à unidade, Patrícia recebeu com um aceno firme de cabeça e disse: Pronta para aprender? Pronta, respondeu Camila com segurança. O treinamento começou intenso: registro de estoque, organização de documentos, atendimento ao cliente, regras de caixa, padrões de limpeza e operação. E para cada explicação,
Camila absorvia, repetia, questionava, corrigia. Patrícia observava tudo com atenção, e a cada acerto, a cada gesto automático, o olhar da gerente ficava mais satisfeito. No meio da tarde, quando Camila terminou uma sequência de registros sem erros, Patrícia cruzou os braços e disse: Camila, posso ser sincera? Ela assentiu, tensa. Você aprende mais rápido do que muita gente que entra aqui com curso técnico. Se continuar assim, em poucas semanas posso te colocar numa posição melhor. Camila sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Eu prometo continuar dando tudo de mim. Quando o expediente acabou, Adriano apareceu na porta para buscá-la. Ele olhou para ela, suada, cansada, mas com um brilho no olhar que não existia no dia anterior. Primeiro dia de verdade. E aí? Ela respirou fundo e sorriu. Eu consegui. Eu realmente consegui. Ele estendeu a mão para ela, não para cumprimento, mas para reconhecimento. Você não conseguiu por minha causa. Conseguiu porque, quando a vida te colocou numa situação ruim, você não caiu. Você se levantou. E hoje, só colheu o que plantou. Camila apertou a mão dele com coragem. Quando voltou para casa naquela noite, o cansaço no corpo era grande, mas a alma estava leve. Ela sentou na beira da cama novamente, mas dessa vez não para lamentar ou temer o futuro, e sim para agradecê-lo. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela sabia que o dia seguinte seria melhor que o de hoje. Tinha direção. Tinha propósito. Tinha recomeço. Camila abriu a janela pequena da pensão e olhou para as luzes de São Paulo, piscando como estrelas alinhadas no concreto. E murmurou baixinho, para si mesma. Tudo isso por causa de um café derramado. Sorriu, fechou a janela e se deitou, deixando o futuro finalmente descansar ao lado dela. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau!